Nos últimos meses, os irmãos Menendez voltaram a ser figuras frequentes na mídia graças ao lançamento da segunda temporada de Monsters na Netflix e de alguns outros documentários que trouxeram à tona mais informações sobre a família. Tudo isso iniciou um super movimento na internet que questionava se era justa a condenação dos dois à prisão perpétua por terem matado os pais na juventude. Esse movimento cresceu, virou pauta real dentro da justiça americana e Eric e Lyle Menendez passaram por audiências recentemente para discutir a possibilidade de viverem sob liberdade condicional. Vale lembrar que os irmãos foram presos em 1990 e já estão encarcerados há 35 anos. Porém, essas audiências foram marcadas por polêmicas. Teve vazamento de áudio, surgiram novos detalhes sobre o crime e revelaram agora que um dos irmãos chegou a se associar com uma gangue dentro da prisão. Você precisa entender que muito do apelo pela soltura dos dois envolvia o argumento de que eles tiveram um comportamento exemplar em quase 40 anos ali. Quer saber o que a justiça decidiu? Então vem comigo que eu vou te explicar todas as atualizações do caso dos irmãos Menendez. Só não esquece de deixar aquele like para apoiar o meu trabalho, se inscreve se você for novo por aqui e vai me seguir nas redes sociais também. Tô tentando chegar em 100 mil seguidores lá no Instagram, tá muito difícil. Eu tô tentando há quase 10 anos, mas uma hora vai. Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal mais detalhado sobre a história da família Menendez e sobre a série do Ryan Murphy. Mas o que você precisa saber é, em 1989, os irmãos colocaram em prática um plano de tirar a vida dos seus próprios pais a tiros de espingarda. Quando eles foram interrogados sobre a motivação do crime, eles alegaram legítima defesa porque eles sofriam abusos por parte do pai. O caso foi julgado 2 vezes, eu explico isso no primeiro vídeo, e no segundo julgamento, os dois irmãos foram condenados à prisão perpétua por homicídio qualificado sem possibilidade de liberdade condicional. Isso foi lá nos anos 90, mas agora, com a série e com mais produções sobre o caso, os Estados Unidos voltou a discutir esse julgamento. Muita coisa foi levada em conta aqui. Por exemplo, quando eles foram condenados lá nos anos 90, o júri não pôde considerar todas as evidências prévias do abuso que eles sofriam. Foi uma bagunça, gente. Vai ver meu primeiro vídeo para você entender. Mas, basicamente, o juiz perguntou se eles tinham cometido o crime ou não. Ele não queria saber nada sobre o passado dos irmãos ou o que poderia levar eles a cometerem o crime. E também, a homofobia era muito forte nos anos 90. A ideia de 2 jovens brancos, malhados, bonitinhos, ricos, serem vítimas de abuso era impensável. Então, se eles tinham relação com o pai, era óbvio que eles queriam alguma coisa ali. Entendeu? Era aqui que o senso comum tava na época. Foi só em outubro do ano passado que a gente começou a ver os primeiros sinais de que esse cenário estava prestes a mudar. O promotor público de Los Angeles, o George Gascon, revelou que estava trabalhando para tornar possível que os irmãos cumprissem a pena em liberdade condicional, já que eles eram exemplos de detentos. Eles ajudavam outros prisioneiros, eles não se metiam em confusão e eles continuavam estudando, mesmo atrás das grades. Só que, olha que azar, algumas semanas depois de falar isso, o George saiu do cargo e foi substituído pelo Nathan Hochman, que tinha uma visão bem diferente sobre o caso Menendez. Ele se opôs a dar uma nova sentença para os irmãos porque ele achava que os dois ainda não tinham assumido total responsabilidade pelos atos. Para provar seu ponto, o novo promotor chegou a divulgar uma lista com todas as vezes em que Eric e Lyle espalharam mentiras ou distorceram alguma história, como o fato de continuarem batendo na tecla de que o homicídio aconteceu por legítima defesa, como se isso fosse uma mentira aos olhos do promotor. E ele ainda mostrou uma avaliação psicológica recente que constatou que os irmãos apresentavam um risco moderado de voltar a cometer atos violentos caso fossem libertados da prisão. Mesmo com a oposição do Nathan, em maio desse ano, 2025, um juiz decidiu a favor dos Menendez, alegando que o teste psicológico ainda não era justificativa suficiente para manter os dois sob uma pena
tão dura. A pena deles foi alterada de prisão perpétua para 50 anos de prisão à prisão perpétua, o que, se eu entendi direito, significa que eles precisam cumprir 50 anos de prisão no mínimo para pedirem uma condicional. Condicional é essa que pode ser negada todas as vezes que eles pedirem. Então, pode ser de 50 anos à prisão perpétua. Acontece que existe uma lei que diminui esse prazo mínimo para você pedir pela condicional se o infrator tiver cometido o crime antes dos 26 anos. E esse é o caso dos irmãos Menendez. Então, embora a sentença seja de 50 anos à prisão perpétua, eles não precisam esperar 50 anos para pedirem a condicional. E foi isso que aconteceu. E novas audiências foram marcadas para definir se eles estariam aptos à liberdade condicional ou não. O julgamento foi individual, começando por Eric, que se apresentou no dia 21 de agosto. Foi pedido que ele falasse abertamente e com total transparência sobre tópicos como o abuso que sofreu do pai, o seu estado mental antes e depois do crime e a experiência dele dentro da cadeia. No depoimento, o Eric revelou que 5 dias antes dos assassinatos, ele e o irmão conversaram pela primeira vez sobre os abusos do pai. A partir dessa conversa, ele definiu que compraria armas para se proteger caso o pai entrasse no quarto para violentar ele novamente, e também para se defender de uma possível situação em que o pai ou a mãe partissem para cima dele para matá-lo. O medo de ser morto pelos pais era real. Nesse momento, o comissário Robert Barton perguntou o porquê dele não ter ido embora ou procurado as autoridades para denunciar essa situação, em vez de partir para um ato tão extremista. E o Eric respondeu, abre aspas, minha crença absoluta era de que eu não conseguiria escapar. Talvez hoje isso soe completamente irracional e sem sentido. Sobre a noite do crime, ele contou que o pai ordenou que ele subisse para o quarto e disse que ia subir logo em seguida. Foi aí que o seu irmão, o Lyle, chegou para ele e falou, olha, Eric, se a gente não agir agora, o abuso vai acontecer novamente. Então, chegou o momento. Então, o Eric foi correndo, pegar a arma, recarregou e foi para a sala de estar sem nem esperar o Lyle. Ali, ele disparou os tiros contra o pai e contra a mãe. No meio dessa história, uma questão que continuava intrigando o comissário era o motivo dele ter matado a mãe, sendo que os abusos eram cometidos pelo pai. A explicação dada pelo Eric foi: eu vi a minha mãe e meu pai como uma pessoa só, depois que soube que ela sabia sobre o abuso. Então, quando eu estava correndo para a sala de estar, eu estava em um estado de terror, de pânico, de raiva. Se ela não estivesse na sala, talvez tudo tivesse sido diferente. Ou seja, ele falou que talvez se a mãe não estivesse ali junto, ela não teria sido levada também. Isso não foi suficiente para convencer o representante judicial, até porque, ao que tudo indica, a mãe deles também era uma vítima do marido, e ela sofria violência também. Então, o comissário considerou que esse ato, o ato de ter atirado na mãe também, demonstra uma falta de compaixão humana do Eric. Esse foi um primeiro ponto definido. Segundo ponto, como eu disse, além do crime em si, o comportamento dos irmãos dentro da prisão também foi pauta da audiência. E diferente do que o antigo promotor público falava, parece que os irmãos Menendez não foram detentos tão exemplares assim. Revelaram que o Eric chegou a manter um celular escondido com ele, o que é proibido. Em defesa, ele disse que os benefícios de ter acesso ao telefone e manter contato com o mundo exterior eram muito maiores do que os riscos de ser pego com o celular. De acordo com o prisioneiro, ele usou o aparelho só para falar com a sua esposa, para assistir YouTube, ouvir música e ver conteúdo adulto. Mas aí era a palavra dele. Também foi revelado que, por volta de 2013, o Eric chegou a se associar a uma gangue na prisão, chamada Two Fivers, e ajudou eles a fraudarem algumas movimentações financeiras. Ele se justificou dizendo que se aliou à gangue como uma tentativa de sobrevivência, já que os membros do grupo eram extremamente violentos com os outros prisioneiros. Como última esperança, o Eric argumentou que agiu de forma egoísta, priorizando sua autoproteção
exceção em detrimento das regras, porque naquela época ele não tinha nenhuma esperança de sair da cadeia, mas tudo isso mudou recentemente, tanto é que ele tá sóbrio há anos e anos. A audiência durou mais de 10 horas e foi encerrada com o pedido de liberdade condicional do Eric sendo negado. Eric vai continuar na cadeia. No outro dia foi a vez do Lyle. Assim como o irmão, ele também foi acusado de quebrar algumas regras dentro da prisão, chegando a ser pego 2 vezes com o celular. A última vez sendo em março desse ano, logo quando ele precisava ser o mais exemplar possível. Ele se defendeu dizendo que usava o aparelho como uma forma de privacidade porque os funcionários do presídio estavam vazando as conversas com a sua esposa e com a sua família para os tabloides, o que é até compreensível porque de fato aconteceu. Tanto no julgamento do Eric quanto no do Lyle estiveram presentes alguns familiares deles, incluindo sua tia, irmã do pai, que já tinha falado que perdoava os irmãos pelo crime e que seu último desejo como paciente de câncer terminal era ver os dois em casa novamente. Só que no julgamento do Lyle, uma coisa inesperada aconteceu. O canal ABC7 divulgou uma gravação de áudio de como tinha sido a audiência do Eric no dia anterior, o que era sigilo até então. O veículo conseguiu a gravação por meio de um pedido de registros públicos e mais tarde o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia revelou que o conteúdo foi liberado de forma equivocada. A família ficou revoltada com o vazamento do áudio e questionou se isso teria algum impacto no resultado da audiência, porque agora todo mundo sabia que o pedido do Eric tinha sido negado e todo mundo sabia também do comportamento problemático que ele teve na prisão. No final, o veredito foi que o Lyle também não estava apto a uma liberdade condicional. Sim, os 2 pedidos foram negados. Gente, irmãos Menendez vão continuar na prisão. A comissária Julie Garland decretou que o Lyle ainda demonstrava traços de personalidade antissocial, como a dissimulação, a minimização e o desrespeito às regras, mesmo que ele se esconda agora por trás de uma fachada positiva. O que mais pesou foi justamente essa quebra de regras dentro da prisão. A justiça entendeu que se eles estão dispostos a burlar regras dentro da instituição, é muito provável que eles violem regras também lá fora, na sociedade. E esse é um risco que ninguém quer correr. Os irmãos receberam uma negativa de 3 anos, ou seja, eles não podem entrar com um novo pedido de liberdade condicional durante esse tempo. Sendo assim, um novo pedido de liberdade condicional poderia ser feito em 2028. Mas ainda existe a possibilidade de eles solicitarem uma revisão interna dessas audiências. E caso essa revisão seja aceita, eles podem ter direito a uma nova audiência em até 1 ano e meio. Então estamos divididos agora. Ou vai ser daqui 3 anos, ou se eles pedirem pela revisão, pode ser daqui 1 ano e meio. Teremos outras reuniões, ok? Teremos outras audiências, mas essas primeiras foram negativas para os irmãos. Não acabaram bem para eles. O que foi uma surpresa, né? Eu acho que todo mundo esperava um resultado positivo depois da série e de todas as produções. Não foi isso que tivemos. Plot twist. E essas são as atualizações do caso dos irmãos Menendez. Vocês estavam preparados para essas notícias? O que vocês acharam de tudo isso? O que vocês acham dessa história? É muito complexo, né? Quando a gente pensa no crime que foi cometido, nos argumentos que os irmãos usaram e tudo que aconteceu desde então, do comportamento deles na prisão. O que será que fala mais alto aqui? O crime lá atrás? A injustiça do julgamento? Ou a quebra de regras dentro da instituição? Tantas camadas. Enfim, agora você tá atualizado, ok? E é isso que importa, caro telespectador do Fefoverso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a ficar mais por dentro da situação. Eu recomendo muito que você assista o meu primeiro vídeo, porque lá eu explico mais de toda a coisa, mas é isso que a gente tem por hoje. Deixa aquele like pra apoiar o Fefoverso, se inscreve se você for novo por aqui, por favor. Estamos tentando chegar em 500 mil inscritos, 500 mil de inscritos, meu Deus. Minha cabeça nem acredita. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também, ok? E é isso. Beijos. Amo vocês.